Na ficção temos muitos vilões. Eles são cativantes, poderosos, assustadores. Mas tem uma coisa que talvez gere mais debate do que as outras coisas, que é a motivação. Um bom vilão, ele realmente precisa ter uma motivação válida? Vamos pegar alguns vilões como exemplo aqui, e eu vou te explicar o porquê, na minha opinião, um vilão ele não só não precisa de uma motivação válida, ele não precisa de motivação nenhuma para funcionar. Mas antes de mais nada, precisamos definir o que é motivação. Motivação é a reunião das razões pelas quais alguém age de certa forma, processo que dá origem a uma ação consciente. E para essa motivação ela surtir efeito no telespectador, no leitor, ela precisa de alguns fatores, que compõem essa motivação. Mas a gente vai pegar só 3 aqui para analisar. Primeiro, ela precisa fazer sentido. Lembra dos planos dos vilões das 3 espiãs demais? Então, totalmente contrário daquilo ali. Eu lembro que tinha um vilão específico que ele queria transformar todo mundo em monstro. Porque no baile de formatura, quando ele era adolescente, riram dele porque ele era feio, sabe? Então, faz todo sentido para a história isso. Apesar de que o desenho era muito divertido, A motivação, ela também precisa ser atraente, ela precisa ser um chamariz para o telespectador, para o público. E ela precisa ter um valor e um peso moral para o vilão, Precisa ser importante para ele. Como 2 exemplos aqui, um de um vilão com motivação e um de um vilão sem motivação, a gente tem de um lado Thanos, com uma motivação bem explicada no universo do MCU, apesar de que talvez não faça tanto sentido assim se a gente for olhar minuciosamente, mas está ali. Ele tem um objetivo que é dizimar 50% da vida do universo. Para quê? Qual o sentido? Preservar os recursos naturais. E o chamariz disso, a atraência disso, é o quê? Evitar a miséria, a desigualdade e salvar o universo por si só, do colapso eminente daqui a alguns milhões de anos, provavelmente. Tem um valor e um peso moral? Sim. Thanos cresceu num mundo que passou exatamente por isso. Ele viu a guerra e no caminho, nessa jornada para ele cumprir com esse objetivo, tem que matar pessoas inocentes, sacrificar pessoas inocentes e muitas vezes amadas. Então a gente sente quando ele sacrifica Gamora no topo daquela montanha. É importante para ele. Mas, e um vilão sem motivação? Como é que ele pode funcionar sem todos esses quesitos? Do outro lado a gente tem Cthulhu. Cthulhu muito conhecido também no universo de Lovecraft. O objetivo dele é preparar o caminho para os deuses antigos. Em alguns manuscritos diz que ele é o arauto desses deuses, Mas faz sentido? É atraente? Tem um valor e um peso moral? A gente não sabe muito bem. Até porque o autor ele nunca deixou isso muito claro. E isso é um dos motivos pelo qual Cthulhu funciona muito bem. Apesar de que a gente não sabe se ele é um ser consciente das suas ações. E eu digo isso no quesito motivação. Ou ele é programado para fazer isso. A gente não sabe quase nada disso. E por que o fato de ser consciente é importante? Porque objetivo e motivação são coisas diferentes. Exemplo claro disso é que você pode ir trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro e pagar suas contas. Mas talvez você não esteja tão motivado para isso. Então é importante definir essas questões. Então esses 2 vilões, apesar de serem tão diferentes em suas motivações, um ter uma motivação bem definida e o outro a gente nem saber se ele tem uma motivação, eles funcionam por causa de 2 palavrinhas, que é a verossimilhança e a inverossimilhança. O que é ser verossimilhante? É ser parecido com a realidade, Emular a realidade. Então Thanos eles têm sentimentos, ele tem anseios, desejos que são parecidos com o que a gente tem no nosso dia a dia. E por isso a gente se associa a essa jornada dele, mesmo sendo uma jornada errada, E o Cthulhu, pelo contrário, Cthulhu é inverossimilhante. Ele é aquilo que chamamos de inefável, Aquilo que se afasta tanto da realidade que nos causa uma certa repulsa, que nos causa uma palavra muito importante para um vilão, que é o medo, ter medo do vilão. Então, quando o vilão ele não tem uma motivação super definida, é importante definir outras coisas. E o que está em torno do vilão, os atributos dele, são muito importantes para que ele possa funcionar. A gente pode ver um exemplo claro disso em Sauron, do Senhor dos Anéis.
apesar de que ele é um vilão que funciona muito bem, ele não tem uma motivação super clara. Ele quer governar a Terra-média, e é isso, né? Quer levar todo mundo ao caos, beleza. Mas Sauron funciona mesmo assim por causa disso que eu acabei de comentar. O entorno dele, os atributos desse vilão são muito interessantes. Então você não teme Sauron diretamente no livro do Senhor dos Anéis. Você teme quem? Você teme os orcs, você teme os Uruk-hai, você teme Saruman, o Balrog. Porque o contexto que envolve o vilão, os seus recursos, seja ele poder, aliados, define o seu nível de ameaça. Então, para fazer um vilão super eficiente, você precisa considerar esses quesitos. Um outro exemplo disso também é o Coringa, que apesar de que ele não é tão forte fisicamente, ele é um estrategista nato. Ele é, acima de tudo, um lunático, uma besta fera difícil de prever os movimentos. Isso faz com que ele seja muito assustador, porque não existe nada talvez mais assustador do que perder o controle realmente, né? Então, quando você estiver escrevendo um livro ou algum roteiro, ou precisar de algum vilão para algo que você está fazendo, pense pouco fora do padrão. Talvez o seu vilão não precise ser tão motivado quanto estando super definido, mas o que ele realmente precisa que você considere é o medo. Pense no que você tem medo. Até porque, né? Aquele movimento de tentar justificar cada ação do vilão, tentando colocar alguma reverberação boa nisso, é um pouco repulsivo até, né? A gente está tentando justificar todas as ações como se fosse algo realmente positivo. Mas na verdade isso é assunto para outro vídeo, né? Se você gostou disso, deixa um like aí, comenta, se inscreve e me diga o que você achou. Me diga o que você acha disso sobre a motivação do seu vilão, tá bom? Tchau!